Olá, pessoa linda, maravilhosa, como estamos todos nessa segunda-feira, começando mais uma semana abençoada, se Deus quiser. As bênçãos estão caindo, gente, vão pegando, vão pegando. Olha, eu ontem, conversando com uma pessoa, eu tive uma intuição e vou pedir para vocês fazerem uma coisa. Eu gostaria que vocês estivessem com as suas Bíblias acompanhando a leitura e lendo comigo. É possível? Pegar a sua Bíblia agora e abrir no livro de Jeremias, capítulo 33. A partir de agora, eu vou pedir para vocês fazerem isso, tá? Porque quando a gente ouve e a gente lê ao mesmo tempo, é dobrada o conhecimento que você adquire. Porque você está ouvindo e lendo, usando dois sentidos ao mesmo tempo, entendeu? Essa foi uma coisa que eu aprendi com o passar dos anos. Alguns livros que, por exemplo, a Bíblia, que está tanto ela você pode ouvi-la, né, agora pela internet, como você pode ler ao mesmo tempo, é a melhor coisa que você faz, porque a sua percepção aumenta muito e você percebe coisas que você não havia percebido antes, tá? Então, pega a sua Bíblia agora, abra no capítulo 33, que é o capítulo que nós vamos estudar hoje, né? Vamos ler e estudar. 90% da leitura que eu faço, eu não comento, né? Mas eu comento a parte que eu sinto que eu devo fazer, inclusive relacionando com a nossa realidade de hoje. Mostrando para vocês e para mim mesma o que é que já cumpriu, o que está cumprindo e o que vem a cumprir num futuro, né? Assim a gente começa a perceber e ver a realidade daquilo que o profeta falou, que o profeta profetizou. Porque o profeta ele só é tido como um profeta mesmo do Eterno quando todas as profecias dele se cumprirem. Ainda falta um pedaço, né? Jeremias. Mas nós podemos dizer com certeza que Jeremias é um profeta enviado pelo Eterno, porque 90% das profecias dele já se cumpriram. Falta ainda o que se refere ao projeto final do Eterno, que aí só quando o Eterno decidir, gente. A gente ora todo dia, pede a misericórdia dele, né? E vamos pedir, fazer aquela oração que eu falei ontem para a gente, vamos pedir ao Eterno, aquela oração que ele, meu Eterno mesmo, disse aqui em Jeremias 32, no versículo 39, que nós estudamos ontem. Então, se é ele quem faz, vamos pedir a ele que ele tenha misericórdia de nós e que a graça dele desça de Sof, né? Passa por todos esses níveis, dessas dimensões, né? Peneirando essa energia tão poderosa até chegar a gente para que não nos mate. Não mate fisicamente, gente, tá? Porque a graça infinita dele é tão grande que se a gente receber ela direto, a gente, capota todo mundo. Eu vou usar uma ilustração para vocês entenderem. Eu vou fazer isso rapidinho para não ficar muito longo, tá? Mas imagina, o capítulo não é muito grande não. Imagina o sol, né? Você sabe que nós não recebemos toda a luz que o Sol emite, nós não temos condições, porque se a gente receber tudo isso, a gente vai virar uma Vênus, vai virar uma Marte, vai virar um planeta completamente desabitado. Porque nós temos nuvens que filtram a luz do Sol. Então, a gente não recebe a luz do sol direto, não, viu, gente? Além dessas nuvens que filtra, que está nublado já tem uns 4 dias, além de não recebermos a luz total do sol pelas nuvens, nós temos ainda a nossa camada de proteção, né? Que está sobre a Terra, é uma camada energética, que o pessoal chama, como é que chama? O trem lá, gente?
Tem um nome lá. É uma camada de ozônio que nós temos em volta, né? Essa camada de ozônio cobre todo o planeta e não deixa a luz do sol vir total. Ela volta, tá? Bate na camada de ozônio e volta. Se essa camada de ozônio for diminuindo, aí a gente está em perigo. Então, tem três, na verdade, acho que tem umas 3 ou 4 camadas em volta da Terra que nos protege dessa luz direta do sol. Da mesma forma é a luz eterna do eterno. Mas a luz do eterno é tão mais poderosa que o sol que precisa de 10 camadas até chegar na gente. Tá? Mas é essa misericórdia dele que não nos deixa ser consumidos. Essa graça eterna que desce, essa luz que desce sobre nós, é que nos mantém ainda vivos aqui também. Mas como ele falou que é ele que dá, que muda o coração do homem, como aqui no versículo 39 do capítulo 32, dar-lhes-ei um mesmo coração e um mesmo caminho para que me temam todos os dias dos seus dias, para seu bem e bem de seus filhos e depois deles. Então, é o Senhor que faz isso. Então, vamos pedir misericórdia para ele fazer? Vamos para lá? Vamos ler então o capítulo 33. A minha garganta está meio ruim hoje, gente. Capítulo 33. É porque eu dei uma saidinha, fui no correio. Eu acho que está porque está esse tempo nublado, ruim. Aí dá essa coisa. Começa de novo. É a continuação do capítulo 32, viu? Veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda. Jeremias estava preso numa prisão domiciliar, mas não na casa de Jeremias. Ele estava preso no palácio do rei, na guarda, no pátio da guarda, onde ficavam os guardas, tá? Então, ele estava lá com a guarnição, preso numa prisão domiciliar. Assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto para o estabelecer. O Senhor é o seu nome. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Gente, você imagina Jeremias preso no meio daquele monte de soldado e começa a falar. O soldado devia ficar puto da vida, né, gente? Tá lá Jeremias, sentado, lá no meio dos guardas, o Céter estava com alguma coisa presa na perna, em algum toco, alguma coisa assim, né? E ele começou, assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto para o estabelecer, o Senhor é o seu nome. Isso que ele se refere àquela situação toda que estava acontecendo ali. Todo mundo naquela agitação total, né? Guerra, o Nabucodonosor em volta, todinho, e ele ali preso, e ele fala, foi assim diz o Senhor que forma isto, inclusive a prisão dele. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Versículo 3, que a gente leu. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das casas desta cidade e das casas dos reis de Judá, que foram derrubadas para serem usadas contra os velados e contra a espada. Gente, eles começaram a destruir, porque as casas eram quase que todas de madeira e de barro, né? Então, eles pegaram tudo aquilo para fortificar os lugares que o rei que Nabucodonosor já tinha derrubado, tentando evitar que eles entrassem de novo, né? Então, eles estavam reconstruindo com o material das próprias casas deles e dos palácios, os muros para que Nabucodonosor não entrasse.
na peleja contra os caldeus, né? Eles estavam fazendo isso para pelejarem contra os caldeus. Serão enchidas com cadáveres. Eita, Jeremias. Serão enchidas com cadáveres dos homens que ferirei na minha ira e no meu furor. Esconderei o meu rosto desta cidade por causa de toda a sua maldade. Versículo 6. Entretanto, farei vir sobre ela saúde e cura. Sararei o meu povo e lhe manifestarei abundância de paz e de verdade. Removerei o exílio de Judá e o exílio de Israel, e os edificarei como no princípio. Talvez o Senhor fizesse isso com Jeremias, dava uma cacetada, como ele fez aqui no capítulo 5, no versículo 5. Versículo 5, ele diz que todo mundo ia morrer ali, que estava ali. Mas aí no versículo 6, ele amansa de novo. Mas no futuro, eu vou sarar esse povo. Era uma estratégia do Eterno para que não matasse o seu profeta. Porque ainda havia mais coisa que Jeremias tinha que fazer e falar. Versículo 8. Purificá-los-ei de toda a sua maldade, com que pecaram contra mim, e perdoarei todos os seus pecados de rebeldia contra mim. Olha a promessa do Eterno. E olha a promessa que nós temos de nos apegar hoje. Ele corrige, ele destrói, mas depois ele constrói tudo de novo. Por quê? Porque houve uma mudança de comportamento no coração do povo. E aí o Senhor tem como operar. Versículo 9. Esta cidade me servirá de nome, de alegria, de louvor e de glória entre todas as nações da terra que ouvirem todo o bem que lhes faço. Espantar-se-ão e perturbar-se-ão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que lhes dou. Olha, o Senhor estava dando daquela época a paz que hoje existe em Jerusalém. Versículo 10. Assim diz o Senhor: neste lugar do qual dizeis que está deserto, sem homens, sem animais, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão desoladas, sem homens, sem moradores e sem animais, ainda se ouvirá a voz de gozo, a voz de alegria, a voz do noivo, da noiva, e a voz dos que trazem ofertas de ações de graça à casa do Senhor e dizem: dai graças ao Senhor dos exércitos, pois bom é o Senhor, e o seu amor dura para sempre. Pois restaurarei a sorte da terra como no princípio, diz o Senhor. Olha a diferença do versículo 5 desse capítulo. Aqui no versículo 5, ele fala que vai ferir a cidade com furor e vai matar. Mas aqui, no versículo 11, ele diz que vai restaurar a sorte da terra. Versículo 12. Assim diz o Senhor dos exércitos: ainda neste lugar que está deserto, sem homens e sem animais, e em todas as suas cidades haverá pastagem, onde os pastores farão repousar os seus rebanhos. Nas cidades da região montanhosa, nas cidades das planícies, nas cidades do sul, na terra de Benjamim, nas aldeias em redor de Jerusalém e nas cidades de Judá, ainda passarão os rebanhos pelas mãos de quem os conta, diz o Senhor. Olha a promessa de restauração. Realmente aconteceu. Uns 75, 80 anos depois dessa profecia. Aí, lá vem uma profecia para um pouco mais longe. Porque ele diz assim, ó: vem dias, diz o Senhor. Olha enfatizando, né? Vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a palavra boa que falei à casa de Israel e à casa de Judá. Tá vendo? Aqui a gente vê que é futuro, um futuro que ainda não aconteceu.
porque ele se refere também à casa de Israel, que ainda não está edificada. Nós ainda não temos as 12 tribos juntas. Não. Então, vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a palavra boa que falei à casa de Israel e à casa de Judá. Ele juntou os dois, o que significa que é uma profecia futurista, ainda escatológica. Naqueles dias e naquele tempo, ele enfatizou 2 vezes, gente. Percebeu? Naquele dia, os passarinhos estão aqui de novo, acho que eles vão tentar fazer o ninho aqui. Naqueles dias e naquele tempo, farei que brote a Davi um renovo de justiça. Graças a Deus, louvado seja. Ele fará juízo e justiça na terra. Na terra. Hã? No todo o planeta. Tá vendo como que é uma profecia escatológica? Gente, olha como é que Jeremias, olha como que o Eterno trabalhava pela boca de Jeremias. Numa profecia, num capítulo só, numa profecia só, ele pega 3 períodos. O que ele estava vivendo, um futuro de 80 anos depois, que durou 400 anos, e depois um futuro que ainda não aconteceu, que tem durado 2.600 anos. Vocês estão entendendo como é que esse profeta era babadeira? Não, querido, ele está bem aqui. Naqueles dias, Judá será salvo e Jerusalém habitará segura. Este é o nome que lhe chamarão: o Senhor, nossa justiça. Gente, esse é o versículo 16. Ó, o versículo 15 e o 16 que eu vou ler de novo, porque compensa ler de novo, gente, é lindo demais. Naqueles dias e naquele tempo farei que brote a Davi um renovo de justiça. Gente, farei que brote ao Senhor quem faz. Gente, vamos pedir a misericórdia dele, vamos pedir, Senhor, faz. Faz, Senhor, por favor. Tá na época. Bom, eu acho que tá na época, né? Ai, Jesus, faz. Olha, naquele dia farei que brote a Davi um renovo de justiça. Ele vai fazer brotar um renovo de justiça. E ele fará juízo e justiça na terra. Ora vem, Senhor Jesus, tem misericórdia de nós. Naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente, e o nome que eles chamarão será o Senhor, nossa justiça. Versículo 17. Nossa, eu estou arrepiada todinha. Versículo 17. Pois assim diz o Senhor, nunca faltará a Davi homem que se assente sobre o trono da casa de Israel. Oh, Jesus. Gente, naqueles dias, o Senhor acabou com todos eles. Todos eles morreram. Hoje, nós temos alguns que são da casa de Davi, né? Pois assim diz o Senhor, nunca faltará a Davi homem que se assente sobre o trono da casa de Israel. Ainda não se cumpriu, gente. Nem aos sacerdotes levitas faltará homem diante de mim, para que ofereça holocaustos e queime ofertas de cereais e faça sacrifícios todos os dias. Ainda não aconteceu também. Bom, naqueles dias, dos 400 anos, houve isso lá. Mas depois foi completamente tirado com a destruição do templo no ano 70. E nunca mais. Tem 2000 anos. Isso. Quase 2000 anos. Versículo 19. Veio a palavra do Senhor a Jeremias. Outra palavra, que encerrou aquela profecia que ele estava dizendo. Aí veio outra palavra do Senhor a Jeremias. Por certo, ele descansou um pouco, sentou, tomou, comeu alguma coisa. Os guardas ficavam olhando para ele assim, já desconfiado. Lá vem outra. Espera que daqui a pouco veio outra. E realmente veio. Veio a palavra do Senhor a Jeremias. Assim diz o Senhor, se
se puderdes invalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja dia e noite a seu tempo, também se poderá invalidar a minha aliança com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também com os levitas sacerdotes, meus ministros. Essa profecia deve ter vindo, gente, depois, por causa do disse que me disse, da fofoquinha que devia estar gerando entre os soldados, entre as pessoas que estavam ali no átrio onde ele estava preso. Eles deviam estar falando assim: esse velho está gagá, ele deve estar doido porque está preso, ele deve estar com medo, então ele está falando essas coisas. Mas não deve ser verdade, não. Isso aí não deve acontecer, não. Ah, não. Olha isso, gente, está tudo destruído, como é que isso vai acontecer? Que futuro é esse que ele está falando? Vai ter futuro não, a terra vai acabar agora. Aí a palavra do Senhor veio de novo. Jeremias, por certa palavra, não, Senhor, de novo não, né? De novo não. Mas aí o Senhor disse: se amanhã não amanhecer, não tiver dia nem noite, aí a minha palavra não vai se cumprir. Ele estava dizendo para todo mundo que estava lá. O César Jeremias se levantou naquela força e falou: ó, assim diz o Senhor, se puderdes invalidar a minha aliança com o dia. Então o Senhor tem uma aliança com o sol, de que ele brilhe. Então o sol não vai, mesmo que eles falem que ele vai fazer isso e aquilo daqui um pouco, não vai acontecer nada com o sol, porque o Senhor tem uma aliança com o sol. E tem uma aliança com a noite, com a lua. Se a gente puder invalidar essa aliança, então aí a gente poderia invalidar a aliança que ele estava acabando de falar, a profecia que ele acabou de dizer, que Jerusalém seria restaurada um dia e que a semente de Davi ia reinar de novo. E ele disse: também se poderá invalidar a minha aliança com Davi, porque eles não acreditavam mais que houvesse alguma semente que ia sobrar de Davi. Eles pensavam: Nabucodonosor vai matar todo mundo, não vai sobrar nada. Aí ele fala: se você puder invalidar a minha aliança com o sol e a minha aliança com a lua e com as estrelas, você vai poder invalidar a minha aliança com Davi. Hein? Que tal? Graças a Deus. Não tem como invalidar nenhuma delas. Nós não temos poder nem de fazer, né, mudar a cor da pele, como disse um dos profetas. O dia que você puder mudar a cor da pele do etíope, aí você pode falar alguma coisa. Ele falou isso. Versículo 21. Também se poderá invalidar a minha aliança com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também com os levitas sacerdotes, meus ministros. Como não se pode contar o exército dos céus, nem medir-se a areia do mar, assim multiplicarei a descendência de Davi, meu servo, e os levitas que ministram diante de mim. Graças a Deus. Graças a Deus, Israel hoje está cheia de levitas e cheia de descendentes de Davi. Graças a Deus, essa profecia se cumpriu. Está lá em Jerusalém. Vamos lá? Eu estou indo lá, se Deus quiser, esse ano ainda. Como você não pode contar as estrelas do céu, você também não tem como contar a descendência de Davi e de Levi. Veio a palavra do Senhor a Jeremias, terceira vez, no mesmo dia. Não atentaste para o que este povo diz? As duas famílias que o Senhor elegeu, agora as rejeitou? Assim desprezam o meu povo como se já não fora um povo diante deles. Assim diz o Senhor: se a minha aliança com o dia e com a noite não permanecer, e eu não mantiver as ordenanças dos céus e da terra, também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, de modo que não tome da sua descendência quem domine sobre a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, pois restaurarei a sua sorte e terei piedade deles.
Como é que, eles não estavam acreditando, a incredulidade deles era tão grande que o Senhor teve que 2 vezes, no mesmo dia, dizer para eles: olha, vocês não estão acreditando na profecia? Não? Mas então invalida o dia, invalida a noite. Aí, se vocês conseguirem isso, vocês vão conseguir invalidar a minha aliança com Davi. Todo mundo, ninguém estava acreditando em mais nada, gente. É igual a gente hoje, não é? Você fala, mas o Brasil só está indo de mal a pior, não vai ter jeito. Tem, porque a mão do Senhor vai estar lá em cima. Vai. Deixa chegar a hora certa, o momento certo, sabe? Aquele pontinho certinho. O relógio só bate aqui, eu tenho um relógio na sala, que ele bate as horas, bum, bum. Enquanto não chega naquele pontinho ali, ele não bate. Pois é, do mesmo jeito é o Senhor. Quando chegar naquele pontinho certinho, vai acontecer. Nós temos que confiar no Eterno, porque essa é a promessa dele, e a promessa dele não falha. Nós não podemos invalidar o dia, nem a noite, nem contar as estrelas do céu e nem a areia do mar. Quem conhece o tanto de areia que tem no mar e de quantas estrelas tem lá em cima, e que governa o dia e a noite, todas as estrelas que estão aí, todas as galáxias, todo esse universo maravilhoso, não vai cumprir o que ele falou? Gente, vamos esperar. O Brasil tem jeito, sim, porque o Senhor é que rege o Brasil. Ele rege todas as nações. Aquele homem que está lá na Rússia, foi o Senhor que colocou ele lá. Para quê? Eu vou dizer. O meu médico tem que atender. Espera aí, dá um pouquinho. GP just wants to check on me if I am okay. Yeah, I'm okay. I'm still alive. Ok, gente. Então, a gente vai se despedindo aqui. Então, lembre-se, amanhã, quando você for ver o meu vídeo, tenha a sua Bíblia na mão, porque amanhã será capítulo 34 e vai ser contra o rei Zedequias. Ai, ai. Lá vem cheibatada no rei, né? Porque o profeta, ele não alisa, não. Então tá, gente. Fiquem com Deus. Tenham um bom dia. Tchau, tchau.